Começa o seu dia vendo bolsonaristas se dando mal. O deputado federal bolsonarista Vinícius Gurgel, do PL do Amapá, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta sexta-feira 13. A investigação apura a atuação de uma suposta organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos relacionados a obras em trechos não pavimentados da BR-156. De acordo com a PF, os fatos investigados envolvem possíveis crimes de organização criminosa, corrupção, fraude e fraude à licitação. Ao todo foram cumpridos 8 mandados autorizados pelo Alexandre de Moraes. Os agentes estiveram em endereços vinculados ao parlamentar da capital amapaense. Entre os locais visitados estão os imóveis residenciais, a residência do parlamentar em Macapá e a sede do PL. Sabe o que é mais impressionante? Nós já estamos quase completando 4 anos do governo Lula. Você não viu um parlamentar de esquerda envolvido em escândalo de corrupção, mas todo mês sempre tem algum bolsonarista envolvido. E lembra do bolsonarista, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar? O Ministério Público Federal intimou ele a ir depor sobre o suposto vazamento feito por ele da operação que prendeu o TH Joias. Tanto ele quanto o TH Joia eram assim, unha e carne com o Cláudio Castro, o governador bolsonarista do Rio de Janeiro. Bacelar foi preso em dezembro do ano passado. Hoje ele está solto sob medidas cautelares e afastado provisoriamente da presidência da Alerj. E quem lembra do prefeito TikToker de Sorocaba? Tá sentindo falta dele nas redes sociais? Pois bem, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga. Ele não está mais atuando como prefeito porque ele foi afastado pela justiça. Ele denunciou tanto ele quanto a sua esposa e outras pessoas, acusando-os de integrar uma organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos, principalmente em contratos relacionados à área da saúde. Prefeito, que coisa feia, prefeito. Desviar dinheiro da saúde, o senhor não é crente? Ele e o seu grupinho, incluindo o pastor Josivaldo Batista, desviavam dinheiro através de operações fraudulentas e usava a igreja para lavar dinheiro. Mas é isso, né, meus amigos? Bolsonarista e crente é o suprassumo da hipocrisia. E olha, quem estava distante dos holofortes? A Bolsonaro. Relatório da área técnica da Justiça Eleitoral aponta que a campanha do Bolsonaro recebeu em 2022 doações registradas em CPFs de pessoas já falecidas, os chamados doadores fantasmas. Agora o partido do Bolsonaro vai ter que devolver 94 mil para o Tesouro Nacional devido a essas doações fantasmas. E a questão ainda vai para julgamento na Justiça Eleitoral. E agora outro bolsonarista envolvido em maracutaia envolvendo igrejas. O prefeito de São Paulo pagou nos carnavais de 2023 e 2024 cachês inflados, cachês acima do preço praticado no mercado a cantores e bandas religiosas, gospel e católicas em eventos de carnavais de paróquias e comunidades católicas. Veja só, em 2023, o cantor de forró gospel Naldo José recebeu por um show 55 mil reais. Esse valor do cachê dele, de 55 mil reais, que é para um público bem limitado, é um cachê inferior ao cachê de um veterano da MPB, o Tom Zé, e até da própria Carol Conká, que estiveram se apresentando na Virada Cultural de 2023. E até no meio religioso, que é um público consumidor mais limitado, como eu acabei de falar, ele tem menos ouvintes no Spotify do que cantores famosos como Tom Cafe e a Kemily Santos. Ele tem apenas 12 mil ouvintes mensais no Spotify, enquanto o Tom Cafe e a Kemily Santos têm quase 2 milhões de ouvintes mensais cada. E mesmo assim, o cachê dele, do cantor Naldo José, de 55 mil reais, foi superior ao praticado para os demais cantores gospel. Não foi só ele não, tá? Isso aqui foi só um exemplo. Teve paróquia que até o padre, durante o sermão da missa, pediu voto por Ricardo Nunes. Minha gente, parece que tem católico aí competindo com os crentes para ver qual deles é o mais bolsonarista, né? E o governo do Tarcísio, que estava pagando perfis de fofoca na internet para divulgar obras do seu governo. Porém, tem um detalhe: esses perfis de fofoca famosos nas redes sociais estavam divulgando essas benesses do governo do Tarcísio sem dizer que isso era uma publicidade. E sem dizer muito menos que era uma propaganda política. A Mind, que é a agência que cuida de vários desses perfis famosos, os quais eu já citei os nomes de alguns, ela que estava fazendo essa intermediação entre esses perfis e
e o governo de São Paulo, do Tarcísio. Aqui é uma das mensagens no WhatsApp deles, querendo fazer um orçamento de 4 postagens, uma por semana, sobre essas duas matérias aqui. Numa ele dizia que o São Paulo seria a primeira capital a ter academia de ensino superior com foco na segurança, e no outro ele dizia aqui que o Tarcísio tinha uma rejeição inferior ao do Lula. E não adiantou de nada, hein, Tarcísio, porque o Bolsonaro não vai deixar você ser candidato a presidente, porque você é submisso, totalmente submisso a ele. Tanto a Maide como o governo do Tarcísio negam essas informações. E para concluir, a Justiça de São Paulo cedeu uma liminar proibindo os militares de darem aula nas escolas cívico-militares do estado de São Paulo e proibindo que essas escolas determinem o tipo de visual dos alunos, o tipo de corte de cabelo que eles podem utilizar, o tipo de adornos e adereços que eles podem usar, porque eles querem transformar os alunos da rede pública em verdadeiros soldadinhos de chumbo do Tarcísio.